E além do problema da degradação do meio ambiente, o gerenciamento inadequado desses resíduos acaba também se tornando um problema de saúde pública, né? Sim, porque você tem assim, se você tiver um aterro sanitário, porque você tem vários locais para destinação desse lixo, tá? Então, assim, você pode ter um lixão. O lixão é uma coisa assim, você pega o resíduo, joga tudo naquele local e deixa céu aberto e tal. O que acontece nessa situação? Acontece que você vai ter o acúmulo de animais que são transmissores de doenças, como ratos, baratas, mosquitos, etc., tá? Ou animais causadores mesmo de doença, certo? E que isso vai gerar um problema social muito grande, um problema de saúde muito grande. Ou você tem também uma situação assim, que você tem um aterro, não é um lixão, mas é um aterro controlado. Seria uma coisa um pouco melhor, né? Porque você tem condições de controlar mais ou menos o que é produzido de chorume, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas o chorume é um líquido que é produzido a partir do material que entra em decomposição. Então, toda a matéria orgânica que entra em decomposição, ela produz um líquido que é chamado de chorume, e isso, se não for coordenado ou visto adequadamente, esse chorume ele vai percolar no solo, né? O solo absorve e ele começa a contaminar o solo, contaminar a água, né? Então, você tem contaminação de água por conta desse chorume. O ideal, né? Quer dizer, se é que a gente possa se falar o ideal, seria mesmo os aterros sanitários. Porque os aterros sanitários, eles já têm toda é uma obra de engenharia, na realidade, né? Que você faz. Você tem toda uma impermeabilização para você colocar o material, aí você coloca mais uma manta com terra, aí coloca mais material. Imagina como se fosse um bolo, né? Em camadas que você vai colocando, impermeabilizando o solo, colocando material e assim sucessivamente. Só que é o seguinte, toda a matéria orgânica que se decompõe, ela produz um gás, que é o gás metano. E esse gás é extremamente comburente, né? Combustível, tá? É um combustível que pega fogo, né? Ou explode, o pior de tudo. Então, o que você faz? Nesses aterros sanitários, eles têm uma série de drenos, né, para esse gás, e esse gás pode ser reutilizado, entendeu? Então, todo o processo de decomposição gera um gás e o gás pode ser reutilizado. Você pode utilizar o gás para uma série de coisas, como, por exemplo, para aquecer água, acender lâmpadas, etc., né? Então, você teria essas opções aí para você destinar esse lixo corretamente, tá? Mas claro que isso gera um custo, né? Então, esse custo, por exemplo, as cidades que têm o seu lixo, elas têm que pagar para que esse aterro, por exemplo, venha e recolha esse lixo, porque o aterro ele tem que ter toda uma estrutura para poder não ocasionar nenhum problema para a região onde ele está. E tem também um problema social, né? Que muitas crianças elas trabalham como catadores de lixo. Como que fica? Infelizmente, assim, né? O ideal seria que essas crianças se mantivessem na escola, né? O ideal é que eles não ficassem catando esse lixo. Às vezes não é isso que a gente vê, né? Você vê uma série de exemplos de lixões, de locais onde se deixam, né? Que esse lixo é deixado e que você tem famílias que moram no local, né? E que aquelas famílias vivem daquele lixo. É uma coisa assim absurda, né? Mas as famílias vivem daquele lixo. E, claro, a criança estar naquele local é totalmente fora do que deveria acontecer com a criança. Porque o ideal é que a criança, nessa idade, ela esteja na escola, que ela tenha condições de ser criança, brincar, estudar, né? E ser bem tratada, ser acolhida. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A gente vê muito, quando você vê, às vezes, até um carroceiro, né? Eles são fantásticos. Hoje em dia, eles estão se organizando e tal, mas, às vezes, você vê que é uma família que vai e traz a criança junto, né? Mas isso é um problema que, infelizmente, ele não deveria acontecer.
Deveria ter soluções para que essa criança não ficasse junto com os pais e que ela ficasse na escola ou que ela tivesse um local correto para ela ser criança, para ela viver como criança, né? E em relação aos aspectos econômicos e administrativos? Então, como eu falei, todo lixo que um município gera, e se esse município não tem um aterro, por exemplo, ele tem que ser vendido, ou vendido não, ele tem que ser destinado para um outro local. Então, a administração pública, ela gasta com o seguinte, ela gasta com o caminhão que recolhe o lixo. Isso ninguém pensa, né? É tão comum, gente, a coisa mais simples do mundo é você de manhã ou de noite ir lá, tirar o seu lixo, colocar na frente da sua casa e você não se preocupa mais com ele, né? Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Só que você tem por trás disso um universo. Então você tem a pessoa que tem que ir lá e buscar esse lixo. Você tem um caminhão que é um caminhão compactador. Para nós, né, que vivemos aqui no ABC, a gente fala assim, mas tem região que não tem um caminhão que compacta o lixo? Tem. Existem municípios aqui em São Paulo mesmo que não tem. Ou que o lixeiro passa, né, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tá? É comum para a gente, porque nós estamos acostumados com essa dinâmica, né, do lixeiro passar todos os dias, tal. Mas existem municípios que não têm. Existem municípios que não têm o caminhão que compacta esse lixo. Isso é um custo. Então você paga o caminhão, os funcionários que vão recolher esse lixo e depois que você recolhe, o que você tem que fazer? Se o município não tem onde destinar, esse município tem que levar para um aterro e esse aterro cobra, né, para que esse lixo entre no aterro. Então, isso é um custo para a administração pública, que isso poderia se reverter. Porque, por exemplo, se você produz, né, vamos supor, eu, Marta, vou produzir meio quilo de lixo por dia. Desse meio quilo, 300 gramas é de material que pode ser reciclado. O que eu faço? Se eu pegar esse material, destinar para essa questão da reciclagem, o que eu vou mandar para o caminhão? Só 200 gramas, né? Então, eu vou reduzindo a quantidade de lixo que o meu município tem que pagar para ir para o aterro, entendeu? Então, isso é um custo muito alto também, né? Ninguém se preocupa muito com isso, mas isso é um custo muito alto e que poderia ser revertido se você tivesse efetivamente políticas públicas que fizessem com que as pessoas repensassem essa coisa do consumo e que você tivesse onde destinar esse material que pode ser reciclado.